Olá, minhas seguidoras, meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. E hoje trouxe para vocês um assunto que estou devendo há algum tempo: como elaborar a evolução de enfermagem. Então, nesse vídeo, eu vou estar ensinando para vocês como elaborar a evolução de enfermagem. Antes de passar para a aulinha, quero dizer a vocês que eu já tenho um vídeo nesse canal sobre anotação de enfermagem. Então, no vídeo de hoje, eu não vou me ater nessa etapa da anotação de enfermagem. Falarei somente da evolução de enfermagem. Lembrando que as diferenças entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem é que a evolução ela mostra a condição do paciente em 24 horas. A anotação de enfermagem ela é pontual e mostra tudo o que é feito e a condição do paciente a cada momento. A evolução de enfermagem ela necessita dos dados registrados nas anotações de enfermagem, bem como dos dados dos sinais vitais, do diagnóstico médico, do resultado dos exames laboratoriais, do resultado do exame de imagens e do estado clínico do paciente no momento. Então, para tanto, é fundamental que o enfermeiro faça o exame físico ou o exame específico antes de iniciar a elaboração da evolução de enfermagem, que hoje costuma ser feita no prontuário eletrônico, mas aonde é no prontuário físico, segue o mesmo modelo. Então, eu vou passar para a aulinha e, na sequência, eu me despeço dizendo para vocês muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, o enfermeiro necessita, em primeiro lugar, saber o nome do paciente, quanto tempo ele está ali internado, seu diagnóstico médico. De posse dessas informações, ele deverá ir até o quarto do paciente proceder o exame físico geral e específico. Se o exame físico geral é bastante recente, ou seja, ele internou nas últimas 24 horas, basta que o enfermeiro faça o exame físico específico do órgão, do sistema acometido nessa internação. Depois disso, ele precisa também avaliar nas últimas 24 horas os relatos desse paciente de queixas de dor, se ele recebeu analgesia, se foi necessário sedação. Se é um paciente que está na UTI, ele vai precisar, ter os valores dos sinais vitais das últimas 24 horas, se é um paciente que está em ventilação mecânica também, do quanto que esse paciente urinou, como que ele está se alimentando, como está sendo feita a nutrição desse paciente, se ele tem dispositivos invasivos, quais são eles, e também as condições da pele, e os cuidados de enfermagem prestados, se algum cuidado deixou de ser feito, qual a razão, os que foram feitos, se foi encontrado alguma intercorrência, como foi a resposta a esses cuidados e qual vai ser a conduta e o plano de cuidados daqui para frente, que geralmente são compartilhados com a equipe multiprofissional, o médico e fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista e tudo mais. No fim da evolução, o enfermeiro deverá assinar e carimbar, tá bom? Então, esses são os dados importantes que devem constar numa evolução de enfermagem. Agora, eu vou mostrar para vocês como elaborado essa evolução na prática, O que nós devemos escrever, como nós vamos utilizar esses dados brutos transformados na evolução.
Então, pessoal, agora eu vou mostrar uma evolução de uma paciente internada na UTI. Escolhi esta paciente porque o caso é complexo, então a evolução também é complexa. E é melhor para que vocês aprendam com algo mais difícil, né? Para que possam fazer depois com mais tranquilidade aquelas que não são tão complexas, de pacientes mais tranquilos. Então, como vocês podem ver, né? Sempre é necessário a data, o horário, o setor, né? O nome da paciente, a idade. Nós sabemos que a idade é relevante, né? É muito relacionada com alguns fatores que nós devemos observar, como risco de queda, né? E outros. O setor e o diagnóstico, que já faz com que a gente desenvolva o raciocínio, né? Crítico sobre o caso da paciente. Então, é uma sepse, né? De origem pulmonar e ela está pós-intubação de 48 horas. Então, há 48 horas atrás, essa paciente foi intubada. Então, paciente grave aí, tá? A gente tem a avaliação subjetiva, que a gente não consegue, às vezes, avaliar tão bem, por isso, subjetivos são dados, né, que são difíceis de ser avaliados. Então, a paciente que ela está sedada, né, com midazolam e fentanil, ela não verbaliza, está entubada, né? E os familiares estão sabendo do caso, né? Então, familiares informados sobre o quadro clínico da paciente. A avaliação objetiva é aquela, então, concreta, né? Dados que eu posso ver. Então, ela está entubada em ventilação mecânica, no modo assistido controlado, com uma fração de inspiração de oxigênio de 60%, né? Lembrando que o ar que nós respiramos tem 21%. Então, partindo, né, desse valor de 21%, nós podemos perceber que a paciente está necessitando de um grande volume de oxigênio para manter a saturação, tá? De 96% que está aqui, e uma frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto, tá bom, gente? Então, ou seja, pensando sobre a fração de O2, ela está necessitando bastante. É uma paciente que está no modo controlado e por isso que ela precisa estar sedada, né? Ela está sedada, então ela precisa desse modo controlado, né? Controlado pela máquina. Está com PIP de 8, não é tanto, é uma frequência respiratória de 18, com volume total de 450 ml, tá? Do ventilador mecânico. A saturação de O2 está 96, está mantendo essa frequência, então, e uma frequência cardíaca de 102. Dado o quadro da paciente, apesar de ser mulher, a gente pode pensar, né, que esse valor da frequência cardíaca está um pouco alto, porém, dado a situação dela, até compreensível. Mas se analisarmos, né, a frequência versus as ondas, né, se ela está fazendo arritmia, se ela está com algum ritmo anormal, então a gente precisa relevar também esse valor. Tá com uma pressão arterial, né, de 11 por 6, tá? Com uma média de 81, então a média, né, a PAM de 81, ela é um valor bom, né? Acima de 65 PAM, a gente considera bom, né, para que não tenha problemas de hipovascularização cerebral. A temperatura, né, 36,8, a gente também tem que ficar atento, né, acender aí a nossa lanterninha amarela, porque geralmente sobe mais depois desse valor, né, 36,8. Pode acontecer de não, mas todavia, né, isso é importante. Nas últimas 6 horas, ela teve 280 ml. Depois a gente tem que fazer o cálculo aí para ver se a eliminação dela
nesse volume para 6 horas está adequado, tá bom? O Glasgow 6, né? É um Glasgow baixo, mas lembrando, né, que ela está entubada, sob sedação. E aqui, né, onde que ela perdeu valores, no Glasgow, né? Então, ocular foi 2, verbal somente 1, né? Porque não consegue verbalizar. Motora também, porque ela está sob sedação, não consegue se movimentar. Então, Glasgow baixo. Lembrando que o normal é 15, então a gente sempre parte dos valores fisiológicos, dos valores considerados normais, para que a gente tenha uma ideia do que está anormal, né? As pupilas estão isocóricas, fotorreagentes, então ok, né? Tá, beleza. A pele está íntegra, porém tem uma presença de lesão por pressão em região sacra, estágio 2, com curativo com hidrogel, né? Então, a gente já passando os olhos aqui, a gente já vai pensar na prescrição de enfermagem, que nos próximos vídeos eu posso também estar falando como elaborar uma prescrição de enfermagem para essa paciente. E aí a gente vai já pensar, né, nesse problema de enfermagem, né? Aqui a gente tem problema de enfermagem, né? Que é essa lesão por pressão, tá? Essa LP. O acesso, ela tem um acesso central, né, em jugular direita. Então aqui a gente pode pensar, né, que ela tem que fazer controle do PVC, né, já que está com acesso venoso, tem o risco aumentado para infecção. Lembrar que atualmente quem faz o curativo desse catéter é somente enfermeiro, privativo do enfermeiro, né? Então a gente precisa ver também se esse catéter, né, quantos dias ele tem de uso, né? Se ele é necessário mesmo, tá bom? Avaliar bastante isso. Então, quando a gente faz a evolução de enfermagem, a gente faz no intuito de já ter aquele pensamento clínico e crítico, né, do que eu pretendo fazer com essas informações, né? O que elas me dizem e quais intervenções de enfermagem eu devo pensar para esse paciente a curto, médio e longo prazo. A paciente também tem um catéter vesical de demora, né? Então, esse catéter a gente consegue mensurar a urina, é muito bom, coletar a urina de uma maneira mais tranquila, porém é um risco de infecção. Então, quanto menos invadido o paciente melhor para ele. Então, é importante que ele fique em uso, né, do acesso central para receber medicações intravenosa, catéter vesical de demora, pelo tempo necessário para a melhora do quadro. E o enfermeiro tem que ficar muito alerta nessas questões, porque às vezes os dias vão se passando e o paciente continua mantendo esses acessos, e aí o risco de infecção aumenta. Também está mantendo uma sonda nasointeral, né, para receber dieta, muito provavelmente. Então, ela tem um aporte nutricional, não é o ideal, mas está recebendo dieta, isso é importante, né? Então, conversar com a nutricionista, também ver com o médico, tudo vai depender muito do quê? Da evolução da parte pulmonar, né? A gente vê que é uma paciente em sepse, então é por isso que ela piorou a parte respiratória, por exemplo, ela pode ter feito uma acidose, né, respiratória, ter evoluído aí para a necessidade da intubação orotraqueal, tá bom? E aqui é colocado também os cuidados que estão sendo prestados para essa paciente, né? Então, aspiração das vias aéreas com técnica asséptica, ou seja, não podemos contaminar, mas também não podemos deixar de limpar as vias aéreas, né? Paciente com sepse geralmente tem secreção. E aí eu vou, né, ter uma ideia, quando eu fui no quarto, fiz o exame físico geral e específico, nesse caso o exame específico é o exame pulmonar,
quais foram os ruídos que eu encontrei, né? Monitorização contínua dos parâmetros vitais ventilatórios, né? Então, sempre precisa registrar, né, quanto que ela está recebendo de FO2, né, se está continuando em pressão controlada, tudo isso. O curativo sacral, né, realizado conforme protocolo institucional, higiene oral com clorexidina 0,12%, né? Lembrando que é uma paciente que está em jejum, não, mas ela está em jejum para alimentos por via oral, né? Está recebendo sonda nasoenteral, por sonda nasoenteral. Então, a boca, né, pode acumular bactérias, essas bactérias podem migrar, né, para a região torácica, para a região pulmonar, pode trazer complicações. Está sendo feita a mudança de decúbito a cada 2 horas por conta dessa LP, tá? E administração de antibiótico terapia endovenosa, então, mais uma razão aí para ela manter o acesso venoso central, tá? A paciente está estável hemodinamicamente, como a gente viu, né? Ela está mantendo sinais vitais dentro dos parâmetros, está ali com uma taquicardia, mas que a gente não pode nem considerar, mas deve ficar de olho, tá bom? A sepse aumenta a temperatura, é uma infecção, então aquele 36,8 é provavelmente, muito provável que seja em decorrência da sepse. Com o início dos antibióticos, né, com a melhora do quadro, a tendência a essa temperatura ir reduzindo, né, e a frequência cardíaca também está aumentada por conta dessa sepse, né, assim que tudo for controlado, com certeza vai ter melhora. Então, ela está estável hemodinamicamente, apesar, né, da temperatura e da frequência cardíaca está limítrofe. Está com boa resposta ventilatória, sem intercorrências durante o plantão. A lesão sacral evolui com sinais de granulação. Então, assim, tecido de granulação, ele é bom, né, é um bom sinal. Então, a gente não precisa se preocupar, significa que está evoluindo bem com os cuidados realizados. E aqui a enfermeira já coloca, né, ou o enfermeiro, a conduta e plano de cuidados. Então, manter protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é o PAV, avaliar a possibilidade de redução da sedação, após, né, compartilhar isso com o médico, monitorar sinais de infecção e perfusão periférica. Então, às vezes o antibiótico não dá conta, né, da infecção, então a gente precisa estar vendo isso, reavaliar a lesão sacral diariamente, porque às vezes um dia está bem, outro dia fica pior, e a assinatura e o número do Corém do profissional, né, assinatura e carimbo é suficiente. Então, eu espero, né, que com isso, né, eu tenha conseguido aí ensinar um pouco de evolução para vocês. Evolução, a gente consegue aprender somente no exercício dela, né? Quanto mais evolução você faz, melhor você fica. Utilizar essas ferramentas que eu acabei de mostrar ajuda bastante, fazer o passo a passo, como eu fiz também. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre evolução, tá? Tendo dúvidas, eu posso trazer outros modelos para falar com vocês. Até mais!